Um cordial bom dia a todos. Hoje é dia 3 de março de 2023. Está chovendo aqui em Fortaleza e isso dá uma vontade da gente não sair para trabalhar. Eu já saí, mas estou aqui parado aqui na Associação Costa Norte, na Associação Cearense, perdão, esperando aqui diminuir a chuva para poder ir trabalhar. Mas eu queria fazer uma breve meditação com vocês aqui sobre um livro. Um livro conhecido, um livro que muita gente tem, muita gente compra, que muita gente lê. Alguns estudam e alguns entendem. É a Bíblia. E eu queria iniciar essa meditação fazendo uma pergunta para você. Qual é a importância que tem a Bíblia na tua vida? E sem querer ser clichê, né? Sem querer ser piegas, a Bíblia precisa ter uma importância na vida pessoal da gente, né? Cada um vai sentir as mudanças, cada um vai sentir as transformações, cada um vai sentir o despertar de um conhecimento, de uma verdade, de uma forma pessoal. Existem formas iguais, existem, claro, que acontece com muita gente, mas não necessariamente com todos, né? E a minha relação com a Bíblia foi uma relação bem interessante, que quando eu quando me apresentaram a Bíblia, né, formalmente, eu fiz um estudo com o Tiago, e eu comecei a ir para a igreja algumas vezes, né, conduzido por ele, e sempre que eu estava na igreja eu não tinha Bíblia. E sempre que alguém pedia para ler a Bíblia, o pregador pedia para ler a Bíblia, alguém se propunha a me entregar a sua Bíblia ou conseguir uma Bíblia para eu acompanhar, né? E isso aconteceu várias vezes, vários meses, né? E eu sabia que a igreja dava de presente uma Bíblia para quem se batizava. Eu não queria batizar, né? Então eu não esperava ganhar essa Bíblia da igreja. Mas um dia, andando pelo centro, eu comprei uma Bíblia para mim. Lá na centro de Fortaleza, ali na Casa da Bíblia, salvo engano, comprei uma Bíblia para mim. E comecei a levar a Bíblia para a igreja, né? E isso despertou a atenção, a curiosidade de algumas pessoas, porque eu tinha comprado uma Bíblia, né? Uma coisa tão natural, mas... E agora eu tinha a minha própria Bíblia. Depois de um tempo eu me batizei, né? Depois de frequentar a igreja por mais de um ano, quase dois, eu me batizei e ganhei uma Bíblia. E essa Bíblia que eu tinha comprado, eu tinha mandado encadernar pela minha filha Paulinha, né? E eu acho até que ela está com essa Bíblia até hoje. Depois eu dei para ela, não sei se ela guardou, não sei se ela deu para alguém, não sei se ela usa. Na verdade, eu dei para ela. E eu fiz um propósito quando eu ganhei minha Bíblia da Igreja Adventista de doar Bíblias também, né? Então todo mês eu comprava uma Bíblia e doava para alguém, fosse quem fosse, né? Então nesse hábito eu doei Bíblia para muita gente, para os meus filhos doei para todos eles pelo menos uma Bíblia. Teve uns que eu doei duas, alguns que eu doei duas, né? Que tipo assim para a esposa, para o marido é uma forma de passar para frente para ele dar para outra pessoa, né? E tem alguns que eu dei até 3 Bíblias dos meus filhos, né? Mas vamos aqui falar em números. Se eu estou na igreja, batizado na igreja há mais de 20 anos, na realidade 21 anos, se eu tivesse comprando uma Bíblia todo mês e dando de presente para alguém, 21 anos tem 252 meses, salvo engano, eu teria doado 252 Bíblias, né? Mas eu fiz mais do que isso, né? Eu doei mais do que isso, não é que eu tenha feito mais, eu doei mais do que isso, né? Como eu trabalhei durante muito tempo de evangelista, né, eu ganhava Bíblias para distribuir. Então eu devo ter doado aí em torno de umas 500, 600 Bíblias durante esses 20 e poucos anos para pessoas, né? Lógico. Mas e a reação da Bíblia na tua vida, na minha vida, como é que funciona? Eu tenho estudado a Bíblia, eu já possuí várias Bíblias diferentes, né? Eu até, inclusive, recentemente, o ano passado, provavelmente, eu dei de presente a minha Bíblia para o meu neto, uma das minhas Bíblias pessoais para o meu neto, o Rodrigo, uma Bíblia de estudo muito boa, muito interessante. E a gente precisa ter uma relação com esse livro, tem que estudar, tem que buscar, tem que aprender, entender, né, esse livro. E eu tenho tentado fazer isso, né? Mas um dia eu despertei para o livro de uma forma interessante. Foi em 2014, eu fiz uma cirurgia no braço e eu não disse para ninguém
Porque todo mundo sabia que eu ia fazer cirurgia, né? Mas eu não disse para ninguém aonde seria, que dia seria, que hora seria. Não, não nesse interesse de divulgar, né? Mas claro que algumas pessoas sabiam, né? E eu fiz essa cirurgia lá no Hospital Gênesis, lá na Santos Dumont, né? E quem sabia que eu estava lá? A família, claro. Alguns membros da igreja, que eu devo ter comentado, né? Não sei se fiz isso, talvez sim. E o Carlos Mendes, né? O irmão da igreja, que foi quem me levou lá. Ele me deixou no hospital de noite. E depois ele foi me buscar 2 dias depois, que dia depois, quando eu saí, ele me pegou lá do hospital. Então ele sabia que eu estava lá. Mas eu recebi uma visita especial no hospital, no Gênesis, durante o tempo que eu fiquei lá, o dia que eu fiquei lá, de um irmão muito querido mesmo, um irmão estudioso da Bíblia, fantástico, ele estuda a Bíblia, né? Ele leu a Bíblia pelo menos umas 70, 80 vezes, né? Com certeza, ele lia mesmo, né? Ele tinha uma coleção de livros fantásticos, sei lá, uns 500 livros, todos eles leu, todos esses livros. E ele foi me visitar no hospital, né? E quando ele chegou no apartamento, eu não estava. E quando eu voltei, ele estava me esperando, né? Ele me cumprimentou, ele era muito, muito formal, muito... O irmão Geraldo Almeida é fantástico, gosto muito dele. Ele me cumprimentou e disse assim: irmão, quando eu cheguei aqui, eu não sabia se esse era o seu quarto. Porque o irmão não estava aqui, nem a irmã Maria estava aqui. Mas quando eu olhei para aquela mesa e vi uma Bíblia e uma lição das costas batidas, eu digo: é aqui mesmo que ele estava. Ele disse aqui com tanta naturalidade, né, que eu nem, na hora nem atentei para o detalhe, né? Mas vejam a importância da Bíblia estar lá na mesa, de estar lá a minha lição das costas batidas, uma caneta de lado. Ele disse assim: aqui é o quarto dele, né? Então, a ligação que ele fez com o quarto e comigo foi a Bíblia. Não é interessante isso? E agora, bem recente também, em 2021, eu tive internado de novo, agora com Covid. 21, fiquei. Covid 21, é isso mesmo? Covid-19, perdão. 21 foi o ano que eu internei. E quando eu saí de casa para ir para o hospital, eu não ia ficar internado. Lógico. Eu fui fazer uma consulta, né? Eu fui levado pelo meu filho, o Rômulo, né? E eu não levei Bíblia. Eu fui para voltar. Não levei nada, na verdade, né? Eu fui para voltar. Mas meu filho sabia que eu ia ficar, ou pensava que eu podia ficar, né? Tanto é que fiquei. E meu filho ficou comigo o tempo inteiro, né? E eu fui para a sala de espera, de repouso, enquanto achava um lugar definitivo para eu ficar, e depois fui para o local definitivo no mesmo dia, né? Isso pela manhã, talvez no final da tarde, eu estava lá instalado no local definitivo que eu ficaria internado. E meu filho estava comigo. E na hora que eu me instalei, que eu estava decidido que eu ficaria ali, né, no tempo necessário, meu filho abriu a Bíblia, a mochila, e tirou uma Bíblia. Ele sabia que eu ia ficar. E ele levou a Bíblia. Vocês estão vendo a relação da Bíblia? Então ele se preocupou em saber, em levar uma Bíblia. Porque se ele me dissesse assim: pai, leva a Bíblia do senhor, eu ia cismar na hora de sair de casa, né? Ele me deixou lá com a Bíblia, né? E essa Bíblia ficou comigo lá durante os dias que eu fiquei, e eu tive a oportunidade de estudá-la, né? Todos os dias, graças a Deus. E na tua vida? Qual é o papel da Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Talvez tenha mais de uma, mas eu faço outra pergunta. Você está estudando a Bíblia? Você está se ligando a ela? Você está buscando aprender? Cristo diz que dentro dela tem a salvação. E eu lembro de um filme que eu assisti, Alcatraz, Fuga Impossível, que um preso que estava tentando fugir, ele estava fugindo, ele tinha dentro da Bíblia dele um cinzel, um martelinho de furar a parede, né? Dentro da Bíblia, ele cavou a Bíblia, tirou o miolo da Bíblia, botou o martelinho dentro e ficava a Bíblia na cela dele. E um dia chegou uma fiscalização na cela e o fiscal, né, conferiu as coisas, olhou por tudo, né, com calma, não agachou nada e viu a Bíblia, né? Aí disse assim: aqui dentro tem a tua salvação. Ele não abriu a Bíblia. E nem sabia o que tinha dentro. Ele estava falando de Jesus Cristo. Mas a salvação do cara estava no martelo. A sua salvação está no martelo ou está em Cristo? Leia a Bíblia, estude a Bíblia todos os dias. Tenha uma relação pessoal com ela. Se parecer difícil, procure quem possa te ajudar. E faça um bom proveito no nome de Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe.